Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos início ao comportamento ondulatório da matéria. Nessa discussão, falaremos da hipótese de de Broglie. E sim, não está digitado errado, o sobrenome dele é de Broglie, então quando a gente tem o D antes, fica de Broglie mesmo. Então, como a gente tem feito nos outros tópicos, a gente inicia com uma abordagem mais histórica, a gente desenvolve as ideias, né, dessa questão do comportamento ondulatório da matéria, e na videoaula de hoje eu vou querer falar da questão de pacotes de onda. Isso aqui é uma semente para o que virá lá depois, quando a gente for de fato tratar a mecânica ondulatória. Só que daqui até lá, né, então nessa videoaula e na próxima videoaula a gente está abordando esse comportamento ondulatório da matéria. A gente vai encerrar essa discussão, né, com tudo que a gente conseguiu conceber até então. A gente vai estudar os modelos atômicos e aí, finalmente, quando a quantização de energia no modelo mais robusto da mecânica quântica considerada antiga for proposto, que é o modelo de Bohr, ele vai falhar na descrição dos espectros dos átomos, e aí sim a gente vai precisar de uma nova mecânica. E aí a gente vai dar início ao estudo da mecânica quântica, como a gente concebe ela hoje em dia, ou pelo menos uma das formas na mecânica ondulatória. Então, na videoaula de hoje eu quero discutir bastante essa hipótese do de Broglie, e eu quero também falar da questão desse comportamento de onda, né? A gente não sabe exatamente o que está ondulando, mas a gente sabe algumas características, né? E algumas implicações que isso tem que ter. Então a gente vai falar um pouco de batimento, algumas questões do comportamento das ondas. Então tá, na nossa perspectiva histórica aqui, sim, a gente tem bastante coisa que a gente pode abordar, né? Eu trouxe dessa vez até resultados mais recentes, né? Que são aplicações, né, da mecânica quântica. Mas essa proposta se inicia em 1924, né? O de Broglie ele propõe um balanço, né, uma simetria, né, já que a luz se comporta como onda e partícula, por que a matéria não se comporta da mesma maneira? E aí ele consegue, né, com isso, estabelecer uma onda de matéria. Né? Essa onda de matéria vai já. Reparem que são muitos eventos aqui ainda na década de 20, né? Uma sucessão muito forte de eventos. Então, tem a proposição do Heisenberg, da mecânica quântica matricial, do Schrödinger, da mecânica quântica ondulatória. É essa formulação que a gente vai abordar nesse curso. Elas são equivalentes, existe toda uma maneira de torná-las equivalentes, mas o que a gente vai trabalhar é essa questão ondulatória, né? Depois, quando a gente estiver abordando ela, eu posso até comentar um pouco as diferenças, em que casos é mais fácil trabalhar com uma, em que casos é mais fácil trabalhar com outra. Mas, então, 1924, né? 1925 a gente já tem a proposta do Heisenberg, 26 a gente já tem a mecânica quântica proposta por Schrödinger, e reparem, Schrödinger ele propôs a mecânica relativística, mas ainda existia uma falta, né, de dados experimentais, de uma compreensão dos dados experimentais para conseguir que essa teoria se equiparasse com os experimentos. Ele abandonou ela, depois veio a ser conhecida como mecânica quântica de Dirac, e ele conseguiu aproximar, né, e a gente vai ver que é uma aproximação quando a gente vai falando disso, uma forma não relativística, né, que é a conhecida equação de Schrödinger. E isso baseando suas ideias nesse comportamento ondulatório em dois princípios de quantização. A gente vai abordar isso depois, mas essa natureza ondulatória que a gente começa a abordar agora. E aí, em 1926, o Elsasser ele fez uma proposta de como se testaria, né, essa característica ondulatória da matéria. Veja, a gente observa fenômenos ondulatórios, difração, interferência, né? Mais difração, né, o fenômeno mais fácil de ser observado, se os centros espalhadores dessa onda têm da ordem do comprimento de onda disso. Né? A gente vai ver que isso é próximo
das distâncias entre os átomos numa estrutura cristalina, né? Então, é isso que vai dar evidência, né? Confirmação para a natureza ondulatória, né? E a confirmação é independente, são dois grupos independentemente fazendo experimentos, né? Os métodos variam, né? Você tem um cristal único, né? Só comentar brevemente o que é a variação dos dois métodos. Você tem um cristal único e você vê focos de difração, né? Esse é o chamado método de Laue, de uma maneira muito simplificada. O método de Debye-Scherer já você tem policristalinos, né? Você tem uma dispersão de cristais e você usa justamente o fato da aleatoriedade das orientações dos cristais para que ocorram todos os picos, né, possíveis. Você maximiza a quantidade de picos. Por isso que esse método, né, de Debye-Scherer é muito utilizado nos equipamentos de raio-x modernos, né? Você trabalha em geral com estruturas policristalinas, né? Você trabalha com pó disperso. A gente não vai entrar em detalhes sobre o experimento de Thomson, mas a gente vai falar bastante do experimento de Davison-Germer, porque eles não sabiam nem do teste proposto pelo Eussacer, muito menos da hipótese de de Broglie. E é uma descoberta um pouco acidental, né? A gente vai mencionar como ela foi realizada, se não me engano, na próxima videoaula. Daí, dada essa característica ondulatória, né, é muito comum dos fenômenos ondulatórios que você tenha uma relação, uma interdependência, né? A gente pode até dar um exemplo, e a gente vai dar um exemplo depois. Na próxima videoaula a gente trabalha mais a questão do princípio de incerteza, onde a gente aborda circuitos tipo passabanda, né? Eles têm uma limitação intrínseca, né? E esse tipo de comportamento ondulatório, né, em fenômenos, né, que a gente pode até observar em circuitos, é característico de ondas, né? As ondas têm uma certa variação, né? Se você tem duas grandezas dinâmicas associadas a uma onda, posição, momento, energia, tempo, você tem uma relação entre elas. Mas isso a gente aborda depois. E esse princípio é chave aqui para a mecânica quântica, né? É parte do comportamento, aquelas partículas virtuais, tudo aquilo que eu estava mencionando, né, quando a gente falou da criação de partículas, mar de Dirac, várias outras coisas, eles têm a ver, né, as transições eletrônicas têm a ver com essa incerteza que a gente tem, né? A gente não consegue, mesmo que a gente construa equipamentos com resoluções cada vez melhores, a gente não vai chegar a uma resolução absoluta, né? E esse princípio de incerteza tem a ver com a constante de Planck. E aí lembre-se, o valor da constante de Planck é muito pequeno para a gente observar fenômenos no nosso dia a dia, no nosso espaço tridimensional comum, clássico, em que a gente vive, né? Então esse comportamento ondulatório, esses princípios de incerteza estão associados ao movimento das partículas em distâncias atômicas e subatômicas. Então, se a gente quer descrever um átomo, se a gente quer descrever ligações eletrônicas, aí sim a gente precisa falar em mecânica quântica. Aí a gente vai compreender que existe uma certa complementariedade entre as coisas, né? A gente talvez já aborde um pouco disso hoje, né? Não é que eu tenho uma matéria, não é que ela é partícula ou ela é onda, ela é os dois ao mesmo tempo, né? E acho que essa é uma das questões mais difíceis de tentar conciliar com a nossa concepção, né, cotidiana. E seguindo nos experimentos, aí tem uma série de descobertas bem interessantes, né? Foram feitos em 1930, né? Então isso aqui é da natureza ondulatória da matéria, foi feito com experimentos com elétrons. Em 1930, utilizaram feixes moleculares, né? Então aceleradores de partícula conseguem produzir feixes moleculares, né? Aqui eu não tenho exatamente a memória de como foi produzido esse feixe, né? Mas é possível gerar moléculas, né? Uma reação química até, por exemplo, e através de um potencial acelerador com
algum campo magnético, selecionar essas moléculas e dar uma certa velocidade, energia cinética a elas. E aí o Sterman e Stern fizeram um experimento em que eles mostram padrões de difração com esses feixes, né? Então vão ter uma série de experimentos chamados de fenda e dupla fenda, né? Eu vou abordar um deles que é um experimento bem famoso, né? Que é esse de Tonomura, em que ele conseguiu reduzir a corrente para passar só um elétron, né, no aparato por vez, e mesmo assim você obtém as características ondulatórias, né? A gente vai mostrar um pouco mais sobre esse experimento, né? Relacionado a isso, é claro que se você consegue associar um comprimento de onda, né, à matéria, você pode pensar em fazer microscopia com ela, né? Então, microscópio eletrônico é fácil de produzir elétrons, né? O elétron tem um comprimento, como a gente vai ver, de onda relativamente pequeno, ele vai depender do seu momento, hein? E a gente pode superar e muito, né, a resolução ah, imposta aí pelo critério de Rayleigh, por exemplo, para um microscópio óptico, né? É claro que a gente tem uma série de outros problemas em microscopia eletrônica, né? A gente vai tendo que substituir os componentes, né? Uma lente, né, que tinha índices de difração diferentes, convergente e tal, polida, vai ter que ser substituída por um quadrupolo elétrico. Enfim, você tem problemas de aberração, toda uma série de questões. Eu vou pular alguns e depois eu volto nos que eu pulei. Além de, então, produzir um microscópio, né, fazer a difração em feixes moleculares, foi observada também interferência com nêutrons, né? Lembrando que os nêutrons eles não têm carga, né? Então é muito interessante ter padrão de interferência com os nêutrons, porque como a gente vai abordar relativamente de uma maneira bem breve, né? No final da próxima videoaula, diferenças de difração em cada uma das partículas. Os nêutrons são como eles interagem, né? Pela interação nuclear, e a gente tem a possibilidade aí de medir coisas diferentes, né? E aí, é claro, a gente tem um advento, né, da corrida da Segunda Guerra Mundial, né, que produz as bombas atômicas, mas ao mesmo tempo tem toda uma investigação, né, para transurânica e transmutação de elementos, e as reações com nêutrons são muito importantes, né, nesses quesitos. Então, ali pela década de 40 se estabelece o primeiro reator nuclear de pesquisa, né? Veja, a diferença de uma bomba para um reator de pesquisa é que você está controlando a reação em cadeia, né? Isso é muito mais difícil até que produzir uma bomba atômica. Então, o Fermi, né, teve muito envolvido em tudo, tanto a parte do projeto Manhattan, né, quanto o pós, né? A gente tem Los Alamos e Oak Ridge, né, são os dois principais laboratórios também envolvidos no projeto Manhattan. E hoje são centros de referência em pesquisa que vão desde transmutação a difração de nêutrons, né? Então, em 1947, o primeiro resultado da interferência de nêutrons. E aí, a gente já falou do experimento do Tonomura, mas em 2001 tem uma questão muito interessante, que é um efeito que já foi previsto há muito tempo, né, até pelo Dirac, o Kaptza-Dirac, né, o efeito Kaptza-Dirac, que é o elétron conseguir interagir com a nanoestrutura de um campo, né? Você tem uma onda eletromagnética, ela tem uma nanoestrutura, dependendo de como ela está se propagando no meio, e você consegue interagir um elétron com isso, né? Esse é o efeito. Dos que eu pulei e volto para mencionar agora, né? O Einstein, apesar de ter participado muito na quantização de energia, essa proposição de quantização, ele nunca gostou, né, da questão, das dificuldades com a causalidade, né, e a explicação do que é essa onda de matéria. Então ele, junto com Podolsky e Rosen, né, propuseram que essa teoria era incompleta, a mecânica quântica, e num teorema eles previam que existiam algumas variáveis escondidas que ainda faltavam ser descobertas, né, para que essa teoria fosse completa. Isso ficou meio esquecido, né, devido à Segunda Guerra Mundial,
Mas perto da década de 60, o Bell, né, do Bell Labs, né, o famoso Bell Labs, ele entrou de cabeça nesses experimentos e ele demonstrou, né, então uma das ah, questões que o Einstein colocava era a ação espúria à distância. Você prepara um estado, separa ele, se você souber, se você mantiver, né, o estado só com a sua interação, né, esse é o emaranhamento, chamado emaranhamento. Se você medir o estado de uma parte do sistema, você sabe a da outra parte do sistema, né? Essa é a questão de emaranhamento. E isso violaria a causalidade, né? E esse teorema que o Einstein, Podolsky e Rosen propuseram. Em 1960 foi demonstrado que viola mesmo, né? E isso abriu a fronteira, então, de ter correlações, né, entre estados e desenvolver a base da computação quântica, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes disso, nem é minha área de pesquisa, tem toda uma área de ótica quântica, tem a parte do hardware também, né? A questão do software, mas o que eu quero dizer para vocês é que no ano passado, né, a Google faz um tempo já entrou, né, de cabeça na questão da computação quântica, né, e o grupo da Google publicou em 2020 um cálculo, né? Esse cálculo de Hartree-Fock é justamente um dos melhores cálculos em termos de acurácia que a gente consegue fazer dos níveis de energia para os átomos, né? Para moléculas, enfim, ligações e tudo mais. E isso é muito custoso computacionalmente, pelo menos na computação convencional, né? E aí, o ano passado, a Google publicou que eles conseguiram fazer isso no computador quântico, né? E o computador quântico vem justamente não para substituir, né, o nosso uso diário de computador, mas para realizar algumas tarefas que são extremamente penosas, né? Como o cálculo de estados de energia, né? A gente pode discutir um pouco mais no nosso encontro, é, de uma maneira simplificada como isso funciona. Mas então tá, essa é uma grande perspectiva histórica desses fenômenos. A gente vai falar da natureza ondulatória da matéria. Então, a grande questão do de Broglie é que ele viu essa proposição da luz, né, se comportando como partícula e como onda, e pensou: o universo é composto de matéria e de radiação. Então, se a radiação ela é onda e partícula, por que a matéria não é onda e partícula? Então ele fez essa proposta dual, né? Então a gente tinha, né, a quantização da radiação dada por essa relação, né, da energia igual a constante de Planck vezes a frequência. Então se eu escrevesse para um fóton, né, isso aqui é um fóton ainda, se eu escrevesse o momento de um fóton relativisticamente falando, eu tenho que o momento vezes a velocidade da luz é igual à energia total desse sistema. Se eu substituir a energia total por H vezes Ni, eu tenho HNi sobre C. E isso me dá uma relação, né, do constante de Planck dividido pelo comprimento de onda, então do comprimento de onda com o momento do meu fóton. O que o de Broglie propôs é que vai existir, né, um comprimento de onda, então lambda, associado ao momento, mas agora não é o momento do fóton, é o momento da partícula. O momento da minha partícula que é dado pelo produto da massa vezes a velocidade. Se eu pensar relativisticamente, eu tenho o fator de Lorentz, a massa de repouso vezes a velocidade. Então esse é o comprimento de onda associado a uma partícula. Ele só fez essa proposição de simetria. Qualquer um dos grandes problemas com essa proposição na nossa concepção de física atual é que a matéria só constitui 5, 7% do universo. Então é muito fortuito que essa proposição tenha se demonstrada válida, né? De fato, a radiação e a matéria, que eram tudo que se imaginavam ter no universo naquela época, né, 100 anos atrás, fossem simétricos, mas hoje em dia tem mais coisas que a gente não sabe exatamente o que são, né? A gente tem a matéria escura, que a gente tem uma leve ideia do que seja, a gente tem a energia escura, que a gente não sabe o que é, mas é o que vem dando aceleração e expansão do universo.
Então tá, apesar desse fortuito, o que a gente tem agora é um comprimento de onda associado a uma partícula. E eu sei calcular esse comprimento de onda sabendo o momento da partícula. Então, simples assim. E aí entra novamente, né, vale sempre mencionar, a gente tem ali H, né, sobre o momento, né? Então H é a constante de Planck está no numerador, a constante de Planck tem um valor muito pequeno para nossas observações cotidianas, né? Então, novamente, é o pequeno valor que ela tem que torna tão difícil a gente observar essas propriedades, né, corpusculares e ondulatórias conjuntas em qualquer coisa que esteja no domínio clássico, né, grandes massas, baixas velocidades. E esse princípio de complementaridade, né, que é, então a gente já tem agora a primeira, né, a gente observa a matéria agora de uma outra perspectiva. Ela é onda e ela é partícula. E como é que eu vou saber se ela é onda ou se ela é partícula? Então esse é o princípio de complementariedade, né, proposto pelo Bohr, em que fala que o que vai determinar isso é como o experimento é realizado, né? Então, se eu quero determinar um aspecto corpuscular, então eu vou falar em geral, né, de uma emissão ou absorção de energia, né? Então eu tenho uma energia que ela é absorvida ou emitida, então eu vou ter uma localização do meu fenômeno, né? Então essa localização no espaço, né, que garante, de certa forma, um aspecto corpuscular. Então, a gente detecta isso normalmente por uma interação, né? O efeito fotoelétrico, por exemplo, é uma maneira de pensar isso, né? Que a gente estava falando justamente do comportamento corpuscular da luz. Agora, o aspecto ondulatório, né? O aspecto ondulatório quer dizer que agora eu já não tenho mais essa, digamos, né, entre aspas, descontinuidade em energia, mas eu tenho energia se propagando no espaço. Se eu tenho energia se propagando no espaço, eu tenho uma delocalização agora, porque eu tenho uma onda que se propaga. Então, os fenômenos que eu vou detectar, né, eu vou ter que usar interferência, difração, fenômenos que estão associados à questão ondulatória. E a gente vai ver, no fundo, que é um pouco mais complicado, porque talvez existam os dois, né? Tem uma teoria de Walkers, eu vou deixar algum material suplementar e comento mais no encontro síncrono. Então tá, mas isso aqui fecha essa questão dos comportamentos e o que é medido. O que é medido depende de como eu me proponho a medir, né? Então, é dito às vezes, né, que a medição interfere no sistema. Agora, qual é o valor de lambda, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar relativística e não relativisticamente, né? Vamos pensar que eu tenho uma partícula que está sob a ação, né, de alguma diferença de potencial, né? No regime não relativístico primeiro. Essa diferença de potencial, né, gera, né, uma energia para ela, né? Energia aí associada à carga vezes essa diferença de potencial. E isso, né? Eu posso pensar que isso é toda a minha energia cinética, né? Então eu acelero a partícula por uma diferença de potencial e obtenho uma energia total, né? Energia total eu posso calcular já de antemão sabendo a carga e a diferença de potencial e eu posso associar isso com a energia cinética que ela vai ter, né? Ela vai ter uma energia cinética que é P ao quadrado sobre 2m. Então, se eu escrever, né, P ao quadrado como 2m vezes E vezes V0, eu vou substituir a raiz disso no denominador da expressão, né? E aqui eu só acrescentei um termo C, né, no numerador e no denominador, para que eu fique com o termo da massa de repouso aqui, né, mc quadrado. Basicamente foi isso, né? Então, eu tinha a raiz de tudo isso, 2m e v0, né, que é vem dessa relação. O c estava fora da raiz, fica c quadrado na raiz. Então, esse é a minha relação
do comprimento de onda, e vocês já podem notar, né, depende da energia cinética, vocês já poderiam prever pelo fato de depender do momento, e ele depende da diferença de potencial aplicado. Agora, relativisticamente falando, é um pouco mais complexo, não muito, mas eu tenho que partir da equação relativística, né, do quadrado da energia total é o quadrado do produto do momento vezes a velocidade da luz, mais o quadrado da energia de repouso, né? Então aqui eu escrevi a energia de repouso m vezes c ao quadrado, aqui é E0 ao quadrado. E aí isso também, a energia também é igual à energia cinética, mas a energia de repouso. Só que a energia está ao quadrado, então eu tenho esse binômio ao quadrado, que dá o quadrado do primeiro, k quadrado, energia cinética ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então eu tenho energia de repouso nos dois lados, eu posso cancelar elas quando eu comparo essa igualdade com essa aqui, e eu posso escrever que o momento vezes c, tudo isso ao quadrado, é igual a energia cinética ao quadrado, mais duas vezes a energia cinética vezes a energia de repouso. A raiz disso dividido por c vai ser exatamente o momento, né? Eu vou explicitar o momento aqui, então eu tiro a raiz dos dois lados, depois eu passo o c dividindo. E aí é isso que eu vou substituir no denominador aqui por um momento, né? E agora eu vou multiplicar numerador e denominador por E0, 1 sobre E0, desculpa, 1 sobre a energia de repouso, né? A energia de repouso é mc quadrado, mas no numerador ela vai ficar, vai cancelar um c com c quadrado, vai ficar h sobre mc, só que h sobre mc é justamente o comprimento de onda de Compton, né? E no denominador, né, eu tenho 1 sobre E0, né, então eu vou introduzir dentro da raiz, vai ficar sobre E0 ao quadrado, então eu tenho k sobre E0, tudo isso ao quadrado, mais duas vezes k sobre E0, né, porque cancelou 1 E0 ao quadrado com o denominador. E aí eu tenho essa expressão aqui que relaciona energia cinética, o comprimento, né, e a massa de repouso, né? Então, se vocês fizerem um gráfico de energia cinética por massa de repouso e calcularem o comprimento de onda, isso vai dar aí todo o comportamento, né, do comprimento de onda relativístico, tá? Para qualquer valor de k sobre E0. Então, esse é o comportamento disso, né? Então, a gente tem não relativístico e relativístico. E agora, o que a gente passa a discutir é um pouco dessa onda, né? A gente está falando dessa onda de matéria, mas essa onda de matéria é o quê, né? Porque eu tenho uma onda luminosa, eu tenho luz, então posso pensar no campo eletromagnético, né? Que está ondulando, né? Eu tenho uma onda sonora, né? Eu posso ter tanto os modos ultrassônicos, né? De longitudinais é, e o oposto, né? Eu tenho os modos que se propagam assim, né? Eu tenho os modos que se propagam assim para minha onda sonora, mas basicamente o que está variando é a pressão, né? Isso que se converte em som. E a onda de matéria, o que está ondulando? Essa é uma pergunta que fica em aberto. A gente vai ter algumas interpretações, mas a gente não sabe dizer. E a gente não sabe dizer porque a gente não consegue qualificar o que é essa onda de matéria. Então, na videoaula de hoje, eu vou querer introduzir esse conceito da dualidade, né, falando um pouco das relações de propagação, né? Principalmente velocidade de fase, como é que eu somo duas ondas para fazer um pacote de ondas, né? E nisso vai aparecer intrinsecamente a relação do momento, né? Do momento com a posição. A gente vai ver que essas duas grandezas dinâmicas elas estão associadas. Em termos formais, né, a gente depois pode mencionar que elas não comutam, né? Então tá, porque qual que é a diferença, né? A diferença é que se eu tenho uma onda clássica, né? Então o que é uma onda clássica? Uma onda clássica se eu tenho o quadrado da variação no espaço, né, dessa função, eu tenho uma onda clássica descrita pela função y, né?
ela vai ser a variação em posição, né? A taxa de variação, né? O quadrado da taxa de variação, né? A taxa de variação da taxa de variação, desculpem, vai ser igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado dessa onda, e aí a taxa de variação da taxa de variação da minha onda, né? Então, a variação quadrática no tempo com variação quadrática na posição associadas pelo quadrado da velocidade, né? E a gente vai ver que isso se traduz numa velocidade. E essa não vai conseguir descrever a velocidade da minha partícula. Então, o tipo de onda que eu costumo ter aqui tem essa cara aqui, essa característica. Então, ela tem uma amplitude, né? O tipo de onda que é a solução aqui é uma onda clássica, né? Ela tem uma amplitude A e eu posso escrever ela, por exemplo, com cosseno, né, de 2π x sobre lambda menos ni vezes t, né? Então, 2π sobre lambda é algo que se associa ao número de ondas, a letra k, e 2π vezes ni, né, que é a frequência angular ômega dessa minha onda. Então, essa é a onda clássica. Então, o que vai acontecer numa velocidade de fase, né? Então, esse W, né, é a minha chamada velocidade de fase da onda. A gente vai ver que existe uma outra definição de velocidade, que é a velocidade de grupo. A gente vai ter um problema com ela, porque se a gente interpretar ela como partícula, ela não vai ter a velocidade da partícula, né? E isso é um grande problema. Então, vamos fazer esse cálculo não relativisticamente, desprezando a energia potencial. Então, a minha velocidade de fase, né, eu posso definir a velocidade de fase de uma onda pela distância percorrida sobre o tempo, né? A distância percorrida, ela percorre um comprimento de onda num período, né? Então, o comprimento de onda é o inverso da frequência. Então, isso fica comprimento de onda vezes frequência. Comprimento de onda é h sobre p, né, momento. Frequência é e sobre h. Então, os h se cancelam, eu tenho energia sobre o momento. Como não tem energia potencial, isso aqui é igual a energia cinética dividido pelo momento. Energia cinética, não relativisticamente, é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. O momento não relativístico é a massa vezes a velocidade. Então, cancela a massa, cancela o quadrado, cancela o v, eu fico com velocidade sobre 2. Isso quer me dizer, pasmem, que eu tenho uma onda que está associada a uma partícula, essa partícula está se movendo com uma certa velocidade, e essa onda, a fase dela, né, que é essa velocidade que ela se move, é metade da velocidade da partícula. Então, como é que isso se dá, né? Eu tenho um problema aqui, minha partícula vai indo e a onda vai ficando para trás. Como é que eu associo minha onda com a minha partícula agora? Então, a maneira de associar isso, e a gente vai ver, né, que está relacionado com o princípio de incerteza, é que eu não consigo associar uma única onda a uma partícula. Eu tenho que associar um grupo de ondas, e esse grupo eu chamo de pacotes. E é essa relação que a gente vai fazer aqui agora, explorando o fenômeno clássico, né, que é chamado de batimento. Então, vamos supor, né, que a gente precisa descrever a minha onda, né? Eu preciso descrever a minha partícula, desculpe. E a minha partícula tem várias ondas associadas a ela. Só que a amplitude dessas ondas, ela tem que ter valores não desprezíveis ali próximo da minha partícula, né? Não faz sentido a minha onda ter valores não desprezíveis numa região muito longínqua da minha partícula, né? Então, o que acontece se eu somo duas ondas que têm frequências muito próximas, né? Então, eu vou considerar duas ondas que têm número de onda muito próximo, né? Então, vou somar um elemento infinitesimal, o número de onda, e uma frequência muito próxima, né? Vou somar uma frequência angular muito próxima aqui. Esse é o fenômeno de batimento, né? Então, estou somando só duas ondas. Depois a gente vai imaginar isso para mais ondas. Então, o que vai acontecer? Se elas começam em fase, como elas têm, né, uma diferença muito pequena, elas vão indo quase em fase, saindo de fase, saindo de fase, saindo de fase, até elas estarem completamente fora de fase. Então elas têm uma interferência destrutiva. Aí elas vão entrando em fase, até elas estarem novamente em fase. Aí elas têm uma interferência construtiva. E nisso, né, a resultante, que é a soma dessas duas ondas, ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma das amplitudes aí modulado,
né, por uma onda externa aqui que é uma onda que tem um comprimento, né, relativamente longo, né? Então, como é que isso se dá se a gente fizer a soma dessas duas ondas? A gente tem que usar, né, essa regra aqui, né, de soma de cossenos, né, que isso vira um produto de cossenos, onde eu somo os ângulos e divido por 2. Então, se eu fizer isso, né, para essas duas ondas, né, então estou somando essas duas ondas, eu vou ter 2 vezes a amplitude, né, o 2 vem aqui desse fator, e aí eu vou ter o cosseno, né, da soma desse ângulo com esse ângulo vezes o cosseno da subtração deles, né? Se eu somar essas duas coisas, né, o que eu tenho? Eu tenho multiplicando x aqui eu tenho kx, multiplicando x eu tenho k mais um dx, um infinitesimal. Então eu vou ter 2 vezes, né, o k mais o infinitesimal dk, que dividido por 2 dá k e fica dk sobre 2. Né? E aí a mesma coisa para a parte da frequência angular. Né? Eu vou ter 2 vezes a frequência angular mais um infinitesimal angular, que é dividido por 2 da frequência angular mais um infinitesimal dividido por 2. Isso na soma. Agora na subtração, o que eu vou ter? Eu vou ter kx menos kx, então ele se cancela, eu fico só com o dkx, né? E aí dividido por 2. E aí eu vou ter o ômega menos ômega, né? Vai cancelar o ômega, eu vou ter só o d ômega também. Então nessa subtração eu tenho só os infinitesimais. Agora, como esses valores são muito pequenos, né? O dk e o d ômega em relação a ômega e a k, isso aqui é aproximadamente 2 vezes a amplitude vezes o cosseno de kx menos ômega t, que é a primeira onda, só que ela aumentou a sua amplitude. E agora eu tenho essa modulação de cosseno com esse comprimento de onda bem longo, né? Ou um número de onda muito pequeno. Então essa é a modulação que eu estou falando. E agora vocês podem imaginar que se eu for somando mais ondas e mais ondas com comprimento de onda próxima, eu vou cada vez aumentando a região destrutiva até o momento que se eu somo um número suficientemente grande de ondas, eu tenho toda uma região delimitada no espaço que tem interferência construtiva, próxima da interferência construtiva. E esse é o pacote de ondas e é assim que eu localizo minha onda. Eu sei que isso é um pouco indigesto, mas a gente vai ver que é essa velocidade do grupo de ondas que vai ser igual à velocidade de partícula, da partícula. Então, se eu pensar, né, na questão de transformadas de Fourier, eu vou ter uma associação de posição e momento. A gente vai fazer um pouco mais de transformadas de Fourier na questão da discussão do princípio de certeza, mas basicamente eu tenho gráficos aqui que delimitam minha posição, né, que é dado pela onda, né, e o momento. Então, se eu tenho um número de onda, né, se eu tenho um momento, eu tenho um dado comprimento de onda, eu tenho somente um número de onda. Aí eu tenho uma onda bem definida. Se eu começo a aumentar, né, o número de onda, eu começo a ter esse padrão que eu falei de ter a interferência destrutiva, né, e começo a localizar a minha onda cada vez mais no espaço. Né? Mas o custo disso é que eu perco a minha informação sobre o momento. O meu momento fica cada vez mais disperso. Eu preciso usar cada vez mais componentes de momento para descrever minha partícula localizada. E essa é o fenômeno intrínseco aqui das relações de incerteza, mas a gente vai explorar mais isso na próxima aula. Agora o que eu vou mencionar é só deixar a semente, né, da onde vem um pedaço da mecânica ondulatória, né? Então, eu vou partir das quantizações, e essas duas quantizações que vão ser chave para a mecânica ondulatória, quantização de energia e quantização de momento. Né? O momento associado aí com o comprimento de onda. Né? Então, eu só reescrevi isso aqui. Então, o E era igual a Hni, se eu multiplicar esse meio embaixo por 2π, né? 2π vezes Ni, isso é ômega, e fica um 2π no denominador. H sobre 2π é o chamado H cortado, é a constante de Planck dividido por 2π. Então, só uma nova maneira de escrever isso. No momento, a mesma coisa. Né? Se eu tiver P igual a H sobre lambda, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2π, 2π sobre lambda é o número de onda K,
e eu fico de novo com h sobre 2π, que dá h cortado. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu considerar uma onda plana, né, e uma onda plana é escrita dessa forma, com uma exponencial imaginária, ela é uma soma de senos e cossenos, e é uma função complexa, e o fato dela ser uma função complexa que me diz que eu não consigo interpretar ela realisticamente falando, não consigo medir isso aqui, não é uma grandeza observável, e por isso que a gente não consegue dizer o que essa onda é. Se eu tiver essa onda plana, né, eu posso associar, né, derivadas e ter números próximos aqui dessas duas relações que eu obtive. É isso que eu estou fazendo agora, depois a gente vai voltar nisso, eu sei que vai parecer meio mágico isso, mas tem um ponto aqui que eu vou querer chegar. Então, se eu faço a derivada dessa função de onda e multiplico pelo menos IH cortado, eu escolhi isso aqui para dar o resultado que eu quero, a derivada dessa função, né, tem uma constante que continua aparecendo, a derivada da exponencial é ela mesma e o argumento da exponencial. Em relação a x vai aparecer um termo ik, que é a derivada de dentro. I vezes I é I quadrado, que é menos 1, vezes menos, dá positivo, eu tenho h cortado k, e eu tenho a vezes a exponencial, que é a própria psi, a minha função. Então isso aqui, essa derivada está associado a p, né? O h cortado k, isso aqui é igual a p, vezes a minha função. E eu posso fazer o mesmo também derivando isso aqui em relação ao tempo, para obter a relação com a energia, né? Eu vou ter a mesma coisa, eu coloquei um termo que eu sei que eu preciso para dar o resultado que eu quero. Eu vou ter IH cortado, a derivada agora da exponencial continua constante, a derivada do argumento é menos I ômega, né? A I vezes I da I quadrado, menos 1 dá positivo, h cortado está aqui, o ômega está aqui. A vezes a exponencial é a própria psi e h cortado ômega é o valor de E. E por que eu estou falando disso agora nesse momento? Porque aqui a gente vai ter o segundo indício que a gente tem uma onda diferente. E esse indício é a energia cinética vai com o quadrado do momento. Se ela vai com o quadrado do momento, ela vai com uma derivada de segunda ordem da posição. Ok, isso era o que acontecia na equação de onda clássica. Agora vem a diferença. A energia desse sistema vai vir com a derivada primeira no tempo. Então eu vou ter uma equação, e essa vai ser a equação de Schrödinger, a gente vai falar depois disso, só quero deixar essa semente aqui. A gente vai ter uma equação que depende quadraticamente da posição e depende linearmente do tempo. Então essa é a grande diferença dessa onda que a gente está falando. Mas o que a gente consegue saber e fazer com ela? Bom, a gente consegue justamente somar esses momentos, né? E se eu tiver uma função contínua agora do momento, vocês podem pensar numa integração de uma distribuição de momentos, né? Que vezes essa minha onda plana vai dar, vou conseguir construir uma interferência que me dá esse tipo de localização da minha partícula, né? Eu vou ter uma distribuição de momentos associada com uma distribuição de espaço. E isso vai estar associado, a gente vai ver depois, por transformadas de Fourier, né? Que é justamente esses dois espaços que eu estou trabalhando aqui, discutindo com você, com vocês. A gente vai falar um pouco transformadas de Fourier no princípio de incerteza. E aí, para finalizar, já que eu não consigo dar uma interpretação a isso, eu consigo dar uma interpretação ao quadrado disso. Porque qualquer módulo quadrático de um número complexo vai ser um número real, né? A gente vai trabalhar mais essas definições depois. E esse número real, né, que é o produto dessas funções de onda, a gente vai chamar de densidade de probabilidade. Isso vai ter a ver com a probabilidade de encontrar a partícula, que tem a ver, como vocês podem esperar, com a amplitude dessa onda, né? Mesmo que ela seja um somatório de ondas. Essa amplitude aqui que me diz a probabilidade de localizar a minha partícula naquele lugar. Respirem um pouco. Essa é a parte densa. Mas vejam que isso não é muito diferente do que a gente pode pensar como a luz polarizada, né? Então, se a gente num experimento imaginário, né, fizesse um feixe de elétrons, vem um elétron a cada tempo, né, por instante de tempo, e a gente coloca, né, um polarizador, né,
o que vai acontecer? Sempre, se a gente pensar em onda, né, a gente tem sempre aquela componente do campo elétrico, né, alinhada com o polarizador. Ele vai se traduzindo, né, essa componente vai ter um cosseno quadrado aí do campo elétrico para estar associado à intensidade, ele vai estar se traduzindo como uma projeção na direção do polarizador, né? Mas isso eu estou pensando em onda. Se eu pensar em partícula, não existe a possibilidade de meia partícula passar. Ou a partícula passa ou ela não passa pelo polarizador. Então, se no experimento imaginário eu reduzisse a corrente aí, né, da minha onda e fosse lançando um fóton a cada instante de tempo, a probabilidade dele passar vai ter a ver, né, com o quadrado do cosseno de θ, né, que ele tem em relação às direções aí. A direção inicial com a intensidade inicial com a direção do meu polarizador. E esse cosseno ao quadrado de θ eu posso pensar como uma probabilidade. Então é mais ou menos isso. Ele tem que vir ao quadrado porque ele vem com o quadrado do campo elétrico, né? E essa é a minha intensidade. Então, vejam, não está muito distante do que a gente observa classicamente. Eu sei que é indigesto, mas essa é basicamente a ideia de probabilidade. Então, para a gente completar essa discussão das velocidades, a gente ainda tinha o problema, né, da velocidade que não é a velocidade da onda, de fase da onda, não acompanha a partícula. Agora vamos olhar a velocidade daquele modulação, não a velocidade de fase de uma onda, mas a velocidade da modulação, né? A velocidade da modulação ia ser dado ali pela razão, né, entre a sua frequência angular e o seu número de onda, né? Da modulação a gente sabe que é o infinitesimal dividido por 2, da frequência angular é o infinitesimal do número de onda dividido por 2. Então se eu tenho essa relação agora, a derivada de ômega em relação a k, eu posso reescrever ômega como a energia dividido pela constante de Planck dividido por 2π, e posso reescrever o número de onda como o momento dividido pela constante de Planck dividido por 2π. Então as constantes se cancelam e eu fico que isso aqui agora vai se traduzir como a derivação da energia em relação ao momento. A minha energia era só cinética. Então, se a minha energia é só cinética, ela vai ser P ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Então, se eu derivo isso em relação ao momento, dá 2P, cancelo o 2, eu fico com P no numerador e M no denominador. Agora, o P não relativístico é a massa vezes a velocidade. Cancelam-se as massas e eu tenho a velocidade. Então, esse grupo de partículas, esse pacote de partículas que eu somei para localizar o espaço de momentos que eu localizei para pôr a minha partícula num espaço, ele se move com a velocidade da partícula, e é isso que se move com a velocidade da partícula. Tanto que as ondas em si elas vão se tornando difusas ao longo do tempo, mas a sua interferência vai se mantendo coerente com a velocidade da partícula. Então tá, eu sei que é bastante coisa em questão das velocidades, a hipótese de Broglie. Eu vou deixar como exercício proposto vocês fazerem, né, o cálculo relativístico da velocidade de fase e de grupo, né, e ver novamente que a velocidade de fase é igual desculpa, a velocidade de fase viola, né, até o limite superior aí, dado pela teoria da relatividade.